Olá, pessoal, tudo bem? Aqui de volta, eu do meu cantinho, você aí nos prestigiando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Aliás, é sobre esquecimento que a gente vai falar aqui. Divulgue essa ideia, esse canal, a gente precisa crescer, não é? Aí nós vamos depender de vocês. Muito simples, não dá para esquecer. É o canal do JB, o canal do J Busco, meu, seu, o nosso canal, tá bom? Sugira temas aqui para a gente conversar. Pois bem, mas como que a memória funciona e por que que esquecemos as coisas? É muito interessante isso. Primeiro, nós temos uma facilidade muito grande para gravar aquilo que nos interessa, aquilo que nos importa, que é importante. A palavra importar ela é interessante. Importar significa trazer. Então, por exemplo, um dia eu memorizei que isso aqui é caneta, e se eu peço uma caneta, olha só, eu sei exatamente o que é caneta porque está armazenado aqui. Todavia, se você me pede uma carteira, por favor, me traga a carteira. Ah, eu vou ficar com muita dúvida. Por quê? São tantos formatos de carteiras diferentes, são significados diferentes na minha memória. Carteira de identidade, carteira de colocar dinheiro, carteira lá da escola da gente sentar, uma carteira do comércio, sei lá, tanta coisa nesse sentido, né? Carteira lá de habilitação, não sei, umas coisas assim. Então a gente precisa ter em mente esse negócio. Como é que a memória funciona? Então, a primeira parte é exatamente isso que a gente chama de codificação. A primeira vez que eu vi uma lapiseira, eu fiquei em dúvida. Eu falei, ué, mas ela é tão parecida com caneta? Não é caneta mesmo? Por quê? Porque tinha algumas particularidades. Então, eu gravei aquilo na minha mente, né? Qual que era a diferença entre uma caneta, uma lapiseira, um lápis, por exemplo. Isso é muito interessante. E porque os códigos, por assim dizer, têm que ter um significado, não é? Um significado concreto, real. Você quer ver um exemplo? Se eu disser, então, carro, eu tenho noção do que seja carro, lápis, laranja, mas me ajuda aqui. Você já ouviu falar em rebimboca da parafuseta? Não tem uma codificação no meu cérebro. Aliás, eu sempre dou esse exemplo às pessoas. A palavra parafuseta pode até me lembrar parafuso, mas rebimboca, não sei, né? Não tem um significado aqui. Pois bem, depois desse processo de codificação, a gente está falando como a memória funciona, vem a questão do armazenamento. E esse armazenamento, pessoal, mais do que nunca, aquilo que foi codificado, ele tem que ter um significado, ele tem que ter uma razão de ser, porque senão vai cair no esquecimento. Quer ver um exemplo? Vocês sabem, já disse diversas vezes, nunca gostei de matemática. E eu tinha que estudar trigonometria para fazer prova. Ah, mas aquilo era só para fazer a prova. Acabou, às vezes acertava a questão, errava, eu esquecia. Por quê? Porque não tinha interesse nenhum, nenhum. Onde é que eu vou usar isso, não é? Eu sei, os engenheiros vão dizer, opa, esse cara tá doido. E uma outra, uma terceira fase de como funciona a memória, é aquilo que a gente chama de recuperação. Quer dizer, é você buscar aqui em um cantinho, que é a neurociência que vai explicar, em um cantinho do nosso cérebro, aquilo, eu digo árvore, eu digo pinheiro. Hã? Opa, onde é que eu vou buscar essa informação? Né? Ela faz sentido ou não faz? Agora, por que que nós esquecemos, né? A pergunta aqui. Primeiro, o esquecimento é processo natural. Por exemplo, é o decaimento, né? É o envelhecimento, alguma coisa nesse sentido, alguma interferência do tipo ah, uma nova informação que que venha contradizer aquilo, né? Que a gente já tinha em mente. É, uma interferência que seja retroativa, né? Aquela novas informações que vão dificultar essa lembrança de memórias mais antigas, e do outro lado também, né?
as interferências proativas, que é aquelas quando as memórias antigas é que vão dificultar o armazenamento de novas informações. Isso é muito interessante, porque tem pessoas que são extremamente teimosas, elas não se abrem, não é, para esse detalhe. Olha, tem um algo, mas eu estudei assim, eu vi que era assim. Sim, mas a coisa pode mudar. Questões degenerativas do cérebro também, questão de idade, né? Estresse, emoções, uma coisa traumática, por exemplo, que nos leva ao esquecimento. Agora, existem, claro, algumas técnicas para a gente evitar esse esquecimento. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Tudo é questão de hábito, de disciplina. Por exemplo, repetição, não é? Eu me lembro de uma máxima de um filósofo, não lembro se Sócrates ou Platão, que dizia a, a perfeição só se adquire com a repetição. Então, uma das formas da gente gravar é repetir. Repetir, repetir, repetir. Por quê? Porque o cérebro ele vai acostumando com aquela informação, não é? Que você tá fazendo. Então, esses exercícios mentais adequados, não é? De relaxamento, por exemplo, de dormir, de saber administrar as situações de estresse. Então, pessoal, de um modo geral, é isso, não é? É claro que ninguém consegue viver sem essa memória. Nós precisamos compreender esse mecanismo de como memorizar, porque a gente pode aprimorar, né? A gente pode aprimorar. E o esquecimento, de novo, também pode ser causado por diversas coisas, sobretudo por aquilo que não nos interessa. Não tem interesse, por isso nenhum, então não faz sentido ficar lembrando dessas coisas, ou um processo degenerativo. Tá bem? Tá joia? Então tá bom. Até daqui a pouco. Tem mais. Não se esqueça de acionar o sininho para você receber informações do nosso canal sempre às segundas, quartas e sextas, exatamente ao meio-dia. Chama as pessoas para participar conosco aqui. Não se esqueça, por favor, não se esqueça, é muito importante. Um abraço.